afternoon. Boa tarde. It's wonderful to be with you again. É maravilhoso estar com vocês de novo. Did some of you see how the rain was falling outside just now? Vocês veem como estava caindo chuva agora? I like to take these kind of experiences in nature as signs from God. Eu gosto de considerar esses sinais na natureza, essas experiências na natureza como sinais de Deus. Because we are praying for the latter rain. Pois estamos orando pela chuva serôdia. And when the rain falls heavy, I like to think of God being so willing to just pour out His Spirit upon us. E quando a chuva cai forte, eu gosto de pensar em como Deus quer derramar essa chuva sobre nós. But we have to remember a statement from Ellen White, Mas temos que lembrar de uma declaração de Ellen White, where she says that the latter rain will not be poured out upon those who are still indulging in sin. que ela diz que a chuva serôdia não será derramada sobre aqueles que ainda estão na indulgência com o pecado. And so there is a work that God wants to do with us now. Então há uma obra que Deus quer fazer em nós agora. Because the latter rain is the power to go forward and give the gospel to the world. Porque a chuva serôdia é o poder para ir avante e dar a mensagem do evangelho ao mundo. But the latter rain is not designed to cleanse and purify us from sin. Mas a chuva serôdia não tem o propósito de limpar e purificar-nos do pecado. That work is to be done now. Essa obra é para ser feita agora. And this is why we are here this weekend. E é por isso que estamos aqui nesta semana. Because we want to understand how it is that we can be ready to receive the latter rain so that we may give the loud cry. Porque queremos entender como estar prontos para receber a chuva serôdia para proclamar o alto clamor. Our theme for this Congress is heralding the loud cry. O nosso tema desse congresso é o alto clamor. Anunciando Anunciando o alto clamor, sorry. We want to give the loud cry, Nós queremos dar o alto clamor, but there is a work that needs to be done with us first. mas tem uma obra a ser feita em nós primeiro. The loud cry is what the world will hear, O alto clamor é o que o mundo vai ouvir, but this announcing of the loud cry mas esse anúncio do alto clamor is the teaching of righteousness that God must accomplish in His people first. é o ensino da justiça que Deus precisa primeiro cumprir no seu povo. Now, before we commence our study, Antes de começarmos o estudo, again for the sake of those who are connecting through the internet, de novo, por causa daqueles que estão se conectando pela internet, shall we have a short word of prayer? vamos fazer uma oração curta. Nosso querido Deus, mais uma vez estamos aqui e pedindo a Tua bênção, mais uma vez, sobre a Tua palavra, sobre a mente do irmão Cameron, sobre o intérprete também, para que a mensagem seja transmitida com poder e com clareza. Também abre o coração de todos os que estão ouvindo aqui e também pela internet, para que possam ser impactados e transformados pelo Teu poder e pelo Teu Espírito. É o que pedimos e já agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amen. By the time that we finish this Congress, our knees will be very strong. Quando a gente terminar esse congresso, nossos joelhos estarão bem fortes. See? Did you learn something very important in the study that we had this morning? Vocês aprenderam algo muito importante no estudo desta manhã? There were some that came to me afterwards and they said, "Oh, now I understand."
Alguns vieram para mim depois e falaram: agora eu entendi. Now I feel like a great weight has come off me. Agora eu sinto como um grande peso saiu das minhas costas. Amen. Amém. Because while we are looking to ourselves to satisfy the claims of the law, Porque enquanto olharmos para nós mesmos para satisfazer os reclamos da lei, we will always be carrying a heavy burden. sempre carregaremos um fardo pesado. And we will never, ever reach the point where we need to be. E nunca chegaremos no ponto onde temos que chegar. And so God, in His love, Então Deus, no seu amor, wants to take control of everything for us. quer tomar o controle de tudo para nós. He wants to do everything for us. Ele quer fazer tudo para nós. So He's just waiting for us to be honest Então Ele só espera que sejamos honestos and to confess the truth. e confessarmos a verdade. That many of us have been Adventists for many, many years. Que muitos de nós têm sido adventistas por muitos e muitos anos And we really haven't changed much. e não mudamos muito. When we are honest like that, Quando somos honestos dessa forma, God says, Deus diz: now I can work. agora eu posso trabalhar. And I guarantee Eu garanto that if you will learn to come to every single situation in life, que se você aprender a, em todas as situações da vida, and you will say, God, dizer: Deus, you do it. o Senhor faça. I cannot do it. Eu não posso fazer. You work in me, speak through me that which needs to be done in this situation. O Senhor opera em mim, fala através de mim aquilo que tem que ser feito nessa situação. And I guarantee E eu garanto that you will go through some of life's hardest experiences. que vocês vão passar pelas experiências mais difíceis da vida And you will look back e vão olhar para trás and you will think, how did I survive that? e vão pensar: como eu sobrevivi isso? I didn't say words I shouldn't say. Não disse palavras que eu devia ter dito? There was peace in my heart. Havia paz no meu coração And God brought the resolution. e Deus trouxe a resolução. I definitely did not do that myself. E realmente não fui eu que fiz. This will be your experience. Essa será a sua experiência. And so the next time you come to a difficult situation, Então, a próxima vez que você tiver uma situação difícil, you will know by experience. você saberá por experiência. Okay, God, you did it last time. I know you will do it again. Tá certo, Deus. O Senhor fez da última vez, eu sei que fará de novo. And it is in this way E é desta forma that we will have victory after victory after victory. que teremos vitória atrás de vitória atrás de vitória. Amen? Amém? I pray that this will be our experience. Eu oro para que essa seja a nossa experiência. There are many people in this world who are looking for answers. Há muitas pessoas nesse mundo buscando respostas. And that is why there are so many ministries, such as this ministry here, E é por isso que há tantos ministérios como este aqui, that are dedicated to the distribution of literature. que se dedicam à distribuição de literatura. And Ellen White says that the literature will do a large part of the work of the fourth angel. E Ellen White diz que o trabalho de literatura fará grande parte da obra do quarto anjo. The Great Controversy O grande conflito is a book that describes perfectly the things that are very soon to take place in this world. é um livro que descreve perfeitamente as coisas que em breve acontecerão no mundo. Many people are receiving this book
Muitas pessoas estão recebendo esse livro. They may not be reading it now, Talvez não estão lendo ainda, but the time will come when they will read it. mas o tempo virá em que vão ler. And when they see the things that are written coming to pass, E quando virem as coisas escritas ali acontecendo, what will they do? o que vão fazer? They will start to ask the question, Vão começar a fazer a pergunta: what must I do to be saved? o que eu preciso fazer para ser salvo? Do we have the answer for them? Nós temos a resposta para isso? If we ourselves do not understand salvation, Se nós próprios não entendermos a salvação, then how can we help them at that time? como poderemos ajudá-los naquele momento? God needs to prepare a people Deus precisa preparar um povo who can be a light in this world, que possa ser uma luz neste mundo, who are firm no matter what is happening. que é firme não importa o que aconteça. The people of this world, when they see that the end is coming, As pessoas desse mundo, quando virem que o fim está vindo, they will look for people who are consistent. irão atrás de pessoas que são constantes, They are firm in their convictions. que são firmes em suas convicções, They have peace que têm paz and they have love. e que têm amor. Will we be those people? Será que nós seremos essas pessoas? When the crisis comes, Quando vier a crise, will we be able to give them the answer? será que nós conseguiremos dar-lhes a resposta? There is one book, I will mention this, Há um livro, queria Da- mencionar, that all through Latin America que na América Latina is not being printed and distributed as it should be. não está sendo impresso e distribuído como deveria. The book is called The Desire of Ages. O livro se chama O Desejado de Todas as Nações. And Ellen White said that God would be very pleased if that book was in every home. E Ellen White diz que Deus teria muito prazer que esse livro estivesse em cada lar. And so I want to encourage you Então eu quero encorajá-los to work with that book as well. a trabalhar também com esse livro. We have shared that book with people of all different religions. Nós já compartilhamos esse livro com pessoas de todas as religiões. And they come back and they say, wow, I have a completely new perspective of Jesus Christ. E eles vêm e falam, uau, agora a gente tem uma perspectiva completamente diferente de Jesus Cristo. I have a rule. Eu tenho uma regra. Don't tell me the problem if you cannot give me the solution. Não me fala do problema se você não puder trazer uma solução. I think this is fair. Acho que é justo. Because many times we go to our brothers and sisters and we say, oi, you have this problem. Porque muitas vezes vamos para o nosso irmão, irmã e fala, ei, você tem esse problema. But we don't give them the solution. Mas e se não dermos a solução? If God identifies a problem in our lives, Se Deus identifica um problema na nossa vida, it's because He wants to give us the solution. é porque Ele quer nos dar uma solução. And so even though we work with all of these books that speak very clearly in respect to what will take place at the end of the world, Então, mesmo que nós lidamos com esses livros que falam o que vai acontecer no fim da história do mundo, we also need to work with literature that helps the people to understand Christ more clearly. nós também temos que trabalhar com literatura que ajude o povo a compreender Cristo mais claramente. And the book, The Desire of Ages, is my favorite book, apart from the Bible. E o livro O Desejado de Todas as Nações, fora a Bíblia, é o meu livro favorito. I've gone through it about 18 times and I'm still getting something new out of it every single time.
Eu já li ele umas 18 vezes e cada vez que eu leio algo novo eu consigo tirar. The message of 1888 is in that book. A mensagem de 1888 está naquele livro. If you haven't read it, I encourage you to read it, Se você nunca leu, eu encorajo a ler, because you will find a really precious Savior in that book. porque vocês vão encontrar um Salvador muito precioso naquele livro. Now, this morning, we studied the subject of works. Então, nessa manhã, estudamos o tema das obras. And I want us to have a quick summary of that. E eu quero fazer um pequeno resumo. Philippians chapter 2, verses 12 to 13. Filipenses 2, 12 e 13. Por isso, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, trabalhe sua própria salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Amen. Amém. Verse 12 is very much our experience, right? O verso 12 é, a maior parte ali, a nossa experiência. We think I have to work out my own salvation. A gente pensa, eu tenho que operar a minha própria salvação. And so we try and we try and we try and we try, Então tentamos e tentamos e tentamos, but we don't get there. mas não chegamos lá. It's because we forget verse 13. É porque esquecemos do verso 13. God must work in us to will and to do. Deus tem que operar em nós o querer e o efetuar. The part that we have to do A parte que nós temos que fazer is to be afraid of ourselves. é ter medo de nós mesmos, That we ourselves are the ones doing the works. que para não sermos nós fazendo as obras. This is why we must learn to pray as our brother prayed before. É por isso que temos que aprender a orar como nosso irmão orou antes. Save us from ourselves, Salva-nos de nós mesmos, because we are our greatest enemy. porque nós somos o nosso maior inimigo. We read this statement before. Let's read it again. Faith and Works, page 83. Lemos uma declaração antes, vamos ler novamente. Fé e Obras, página 83. Quem procura alcançar o céu por suas próprias obras, guardando a lei, tenta uma impossibilidade. Não pode o homem salvar-se sem a obediência, mas suas obras não devem provir de si mesmo. Cristo deve operar nele o querer e o efetuar, segundo sua boa vontade. A very clear summary of what we studied before. Um resumo bem claro do que estudamos antes. See? Sim. We need obedience, Precisamos de obediência, but it must be Christ who works that in us. mas tem que ser Cristo que opera isso em nós. Colossians chapter 1 verse 29 is speaking of the experience of Apostle Paul. Colossenses 1, 29 está falando da experiência do apóstolo Paulo. Remember, we read before in Isaiah that God will give us peace because he does all things for us. Lembra que lemos em Isaías que Deus nos dará paz porque Ele faz tudo por nós. Apostle Paul went through many trials. O apóstolo Paulo teve muitas e muitas tribulações. He was even in a shipwreck Ele when a boat was destroyed in a storm. até passou uma situação em que o navio afundou And he had perfect peace. e paz perfeita. What was his secret? Qual era o segredo? Colossians 1 verse 29. Colossenses 1, 29. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Amen. This was Paul's secret. Esse era o segredo de Paulo. He did not do his own works.
Ele não fazia as próprias obras, It was God who operated in him era Deus que operava nele, with power. com poder. Because when God has the full control, Porque quando Deus tem o pleno controle, He will use us for a work far greater than we can imagine. Ele nos usará para uma obra muito maior do que podemos imaginar. And there is a text here from a text from the book of Job that I really like. E há um texto do livro de Jó que eu realmente gosto. Chapter 23, verse 14. Capítulo 23, verso 14. Porque Ele realiza aquilo que está designado para mim, e muitas tais coisas estão com Ele. That which God appointed for Job, Aquilo que Deus apontou para Jó, God himself would do it. Deus próprio faria. Whatever God has appointed for us, O que quer que Deus tenha designado para nós, whatever plans he has for our lives, qualquer que seja o plano que Ele tenha para a nossa vida, God himself will do it. o próprio Deus fará. Now, hopefully we will remember these things. Eu espero que nós nos lembremos dessas coisas. What I want to do now is for us to contemplate this reality in the life of Jesus Christ. Agora, o que eu quero fazer é que nós contemplemos esta realidade na vida de Jesus Cristo. Is he our perfect example in this respect or not? Será que Ele é o nosso exemplo perfeito nesse aspecto ou não? Now, the story of Christ being sent to this earth is very beautiful. Agora, a história de Cristo sendo enviado a essa terra é muito linda. Because in the days of when he came to this earth, Porque nos dias em que Ele veio a essa terra, there was much confusion in the world in respect to the character of the Father. havia muita confusão no mundo sobre o caráter do Pai. And so God sent his Son to the world Então Deus envia o seu Filho ao mundo so that the world could experience and know the true character of the Father. para que o mundo soubesse e experimentasse o verdadeiro caráter do Pai. The Father himself O próprio Pai could not come não podia vir, because his glory and his brightness would overwhelm us. porque a glória dele e o brilho dele iria nos ofuscar. And so Jesus Christ Então Jesus Cristo had to take upon himself tomou sobre si human nature a natureza humana, so that the Father could come close to us. para que o Pai pudesse se aproximar de nós. I want to share a quick story with you. Quero compartilhar uma história rápida com vocês. When I was younger, in my 20s, Quando eu era mais jovem, nos meus 20, I lived and I worked on a very large farm. eu vivia e trabalhava em uma fazenda muito grande. And there was between 3,000 and 4,000 sheep. E tinha ali de 3 a 4 mil ovelhas. And every year, Todos os anos, at the time when the lambs would be born, no momento dos cordeiros nascerem, many times when the sheep had 2 lambs, they would abandon one of them. muitas vezes as ovelhas que tinham 2 cordeiros abandonavam um. Abandon? And so I would watch them Então eu ficava observando to see if the mother was going to come back. para ver se a mãe voltaria. And if she didn't come back, E se ela não voltasse, when it was getting dark, I would go and bring them back with me. então, se não acontecesse, eu ia lá e trazia comigo. Because if I didn't get them, the foxes would have got them. Porque se eu não pegasse eles, as raposas viriam e pegariam. And so then I would give them the milk and they would grow up with me. Então eu dava leite para eles e eles cresciam comigo. And there was one night
E teve uma noite when I saw a lamb in the distance, que eu vi ali à distância um cordeiro, and I thought, okay, I'm going to leave it just in case the mother comes back. e eu pensei, bom, eu vou deixar ele ali caso a mãe volte. And then as it was getting dark, E estava escurecendo, I could see it, but I wasn't sure. eu podia vê-lo, mas não tinha certeza. And so I thought, okay, well, maybe it is, maybe it's not, I'll leave it be. Aí eu pensei, bom, talvez seja, talvez não, eu vou deixar por isso mesmo. And so then the sun went down, Então o sol baixou. and there was a great storm that came. Quando o sol se foi, uma grande tempestade chegou. Very, very strong winds, and the rain was falling heavy. Ventos muito fortes, uma chuva pesada. And I thought, I have to go and see if this lamb is still out there or not. E eu pensei, eu tenho que ir lá ver se o cordeiro está lá ou não. So I put on my coat and I got my torch, Coloco então meu casaco, pego minha tocha and I went out into the dark, e fui no escuro and I found the little lamb. e encontrei o cordeirinho. And he was wet and very cold, and he was hiding in a part of a tree where it was open inside the tree. E ali ele estava todo encolhido com muito frio, ali numa abertura que tinha numa árvore. And as I went to pick him up, E quando eu fui pegá-lo, he ran away. ele fugiu. So I went running after him, and there we were at the other side of the tree, and then he went over there. Então eu corri atrás dele, e aí ele foi para o lado da árvore e correu para o outro lado. Then to another tree, and just as I nearly had him, he went off to another tree. E aí para outra árvore, e aí quando eu ia pegar, ele ia para outra árvore ainda. So then an idea came to my mind. Aí eu tive uma ideia. I had another lamb. Eu tenho outro cordeiro, It had been with me for several weeks. que já estava comigo há algumas semanas. And I tell you, my friends, there is no animal more faithful than a little lamb. E eu digo, meus amigos, não existe nenhum animal mais fiel do que um pequeno cordeiro. If you think a dog is faithful, you have not raised a lamb. Se você acha que o cachorro é fiel, você ainda não criou um cordeiro. This little lamb would follow me everywhere. Esse cordeirinho me seguia por toda parte, Everywhere. todo lugar. And so this night, Então nessa noite, I went back to the small corral where this lamb and a few of the other lambs were. então eu fui para o lugar onde estava com esse cordeiro e os outros. And I let out this very faithful lamb. E aí eu soltei esse cordeirinho fiel. And even though it was raining, E mesmo com a chuva, he followed me. ele me seguiu. And then I went to where this other little lamb was. E aí eu fui onde estava aquele outro cordeiro. And this little lamb that grew up with me, E esse cordeirinho que tinha crescido comigo, he went running over to the other lamb. foi correndo para o outro cordeirinho. And they kind of greeted each other. E eles se cumprimentaram. And then I was able to go back to the house. E eu consegui voltar para a casa deles. And my lamb followed me, and the other lamb followed that lamb. E o meu cordeiro me seguiu e o outro cordeiro seguiu o outro cordeiro. One of the same nature. São da mesma natureza. God couldn't come to us, the Father couldn't come to us because we would run away. O Pai, Deus, não podia vir para nós, nós iríamos fugir. And so he sent his Son Então ele envia o seu filho to become human like us para se tornar humano como nós and to guide us back to the Father. e para nos guiar de volta ao Pai. I want for us to consider the humanity of Christ for a moment. Eu quero que consideremos a humildade de Cristo por um momento. How human was Christ? Quão humano era Cristo? 50%? 50%? 80%? 80%? 99%? 99%? Or 100%? Ou 100%? Okay, now I know the heads are now saying 100%. Então agora as cabeças acenam 100%. Amen. Because he was 100%.
Amém? Porque ele era 100% and 100% divine. e 100% divino. But there's something about his humanity when he came to this earth that we need to understand. Mas tem algo sobre a humanidade dele que temos que entender. I believe that we all know we all know the verse John 1:1. Eu acho que todos conhecemos o versículo de João 1:1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Amen. Amém? Now that word, what happened to that word? Verse 14. Agora, o que aconteceu com aquela palavra, ou verbo? Verso 14. E a palavra se fez carne. Amen. Philippians chapter 2 verses 6 to 8. Filipenses, capítulo 2, de 6 a 8. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Amen. He was in the form of God Ele era em forma de Deus, because he was God. porque ele era Deus. And yet what did he do? E mesmo assim, o que ele fez? There are other translations that say that he was in the nature of God. Há outras traduções que falam que ele estava na natureza de Deus. Of course. Claro. But what he did was he put off that divine nature Mas o que aconteceu é que ele se despiu daquela natureza divina and he put upon himself e colocou sobre si our human nature. a nossa natureza humana. And Ellen White actually says that the process of him becoming a seed E Ellen White fala que o processo dele se tornar uma semente was an extremely painful process. foi um processo extremamente doloroso, Something we cannot understand. algo que nós não conseguimos entender. Absolute mystery how Christ could put off his own divine nature and then be born as a human being. Algo que, como Deus poderia se despir da sua própria natureza divina para se tornar, e nascer um ser humano. Notice the details here in Review and Herald. Prestem atenção nos detalhes aqui na Review and Herald. Ele era Deus enquanto estava na terra, mas despojou-se da forma de Deus e, em seu lugar, assumiu a forma e o jeito de um homem. Notice the detail. Prestem atenção no detalhe. He divested himself of the form of God, Ele se despojou da forma de Deus and in its place e, em lugar disso, took the form and fashion of humanity. tomou a forma e o modo humano. We must pay attention to the details. Devemos prestar atenção a esses detalhes. Because many times we think that when Jesus Christ came to this earth, Porque muitas vezes nós achamos que quando Jesus veio a essa terra, his humanity was combined with divinity. a sua humanidade estava combinada com a divindade. But here Ellen White is saying Mas aqui Ellen White está dizendo that he took humanity in the place of his divinity. que ele colocou a humanidade no lugar da divindade. When he came to this earth, he was divine Quando ele veio para a terra, ele era divino, because he is God. porque é Deus. But the divine nature, Mas a natureza divina, he put that off for the time that he was here. ele se despojou dela por aquele período. From the same article. Do mesmo artigo, ele The second part. ele se humilhou à natureza do homem. Next part. E a próxima parte, ele se humilhou e
tomou sobre si a mortalidade. He could have died. Ele podia ter morrido. Are we mortal? Somos mortais? Absolutely. Absolutamente. He took mortality upon himself. Ele tomou sobre si a mortalidade. Just the last part here. E a última parte. O Verbo eterno consentiu em se tornar carne. Deus se tornou homem. 100% human 100% humano, without the divine nature. sem a natureza divina. Mortal. Mortal. Mark chapter 15 verse 31. Marcos capítulo 15. This is what they said to him as he hung upon the cross. É o que falaram para ele quando ele estava pendurado na cruz. Ele salvou a outros, a si mesmo não pôde salvar. This was the truth. Essa era a verdade. He became 100% with us in our situation. Ele 100% veio, se colocou no nosso lugar e na nossa situação. He could not save himself. Ele não podia salvar a si mesmo. Hebrews chapter 5 verse 7. Hebreus 5, verso 7, o qual, nos dias da sua carne, após ele ter oferecido orações e súplicas com grande clamor e lágrimas, àquele que podia livrá-lo da morte, e foi ouvido quanto ao que temia. Only the Father could save him from death. Só o Pai podia livrá-lo da morte. He could not save himself. Ele não podia se salvar, Just like us. assim como nós. He had to depend on the Father. Ele teve que depender do Pai. 100% human, 100% with us in our situation. 100% humano, 100% conosco na nossa situação. 100% dependent on the Father. 100% dependente do Pai. John chapter 6 verse 57. Notice the detail here. João, capítulo 6, 57. Prestem atenção no detalhe aqui. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. He had to depend upon the Father Ele tinha que depender do Pai for life, para viver, to sustain his life. para sustentar a sua vida. Do we have to depend upon God to sustain our lives? Será que temos que depender de Deus para sustentar a nossa vida? Absolutely. Absolutamente. Christ Cristo, came right into our experience. ele tomou a nossa experiência. Maranatha. Maranata. Conquanto possuísse a natureza humana, ele, Cristo, dependia do Onipotente quanto à sua vida. Em sua humanidade, ele apoderava-se da divindade de Deus, e isto todo membro da família humana tem o privilégio de fazer. Christ received life from the Father just like us. Cristo recebia vida do Pai, assim como nós. But what was the divinity that was seen in his life? Então, qual era a divindade que era vista na sua vida? The divinity of who? A divindade de quem? Exactly. Exatamente. Let's read Matthew chapter 11 verse 27. Vamos ler Mateus 11, verso 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e nenhum homem conhece o Filho, senão o Pai. E nenhum homem conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. And so as we're looking at Christ, Então, ao olharmos para Cristo, we do not see Christ. não vemos Cristo.
he came to reveal the Father. Ele veio para revelar o Pai. And in a moment we're going to see Em um momento vamos ver that was the Father who did the works in the life of Christ. que foi o Pai que fez as obras na vida de Cristo. There are various instances in the Bible where it talks about the divinity of Christ flashed forth. Tem várias instâncias na vida de Cristo em que a divindade de Cristo brilhou. And we read these experiences and we think, okay, so he was 100% human and he still had 100% of his divinity. Então aí a gente lê essas coisas e pensa, ah tá, ele era 100% humano e tinha ainda 100% da sua divindade. That would give him an advantage over us. Isso daria a ele uma vantagem sobre nós. That wouldn't be fair. Não seria justo. And he would not be our perfect example. E ele não seria o nosso exemplo perfeito. For him to be our perfect example, Para que ele fosse o nosso perfeito exemplo, he would need to be 100% human ele tinha que ser 100% humano, without the divine nature. sem a natureza divina. But there was the divine nature that flashed forth. Mas tinha aquela natureza divina que se manifestava. How do we explain that? Como nós explicamos isso? Ellen White, Signs of the Times. Ellen White, Sinais dos Tempos. Cristo apareceu disfarçado de humanidade como um servo, mas aqueles que participavam de sua natureza divina tinham olhos para perceber sua divindade, cuja glória, em ocasiões especiais, brilhava através de seu disfarce humano, revelando de fato o Pai. So when there was this divine nature that shone out from him, Então, quando essa natureza divina se manifestava dele, was it his own personal divine nature? será que era a própria natureza divina dele? No. Não. It was the divine nature of the Father who was inhabiting in him. Era a natureza divina do Pai que estava habitando nele. Another statement that says the same. Uma outra declaração que diz o mesmo. A divindade de Cristo era como um tesouro escondido. Por vezes, quando ele estava na terra, a divindade brilhava subitamente através da humanidade e revelava-se seu verdadeiro caráter. O Deus do céu testificava de sua unidade com o Filho. It was the divinity of the Father. Era a divindade do Pai. And as we read a moment ago, E como lemos há um momento, agora há pouco, we also may be partakers of the divinity of God. nós também podemos participar da divindade de Deus. And that's what Paul said, through the precious promises. E é isso que Paulo fala, Paul says, We can become partakers of the divine nature. que podemos nos tornar participantes da natureza divina. What we want to understand O que nós queremos entender is that Christ had no advantage. é que Cristo não tinha vantagem. When he raised the dead to life, Quando ele ressuscitava os mortos, it wasn't with his power. não era com o poder dele. When he calmed the storm on the Sea of Galilee, Quando ele acalmou a tempestade no mar da Galileia, it wasn't with his power. não foi com seu poder. It was the power of the Father. Era o poder do Pai. And if God worked through him in such ways, E se Deus operou por meio dele dessa forma, then maybe one day we will see amazing things in our own lives. então talvez um dia veremos coisas surpreendentes na nossa vida. John chapter 5 verse 30, our perfect example. João capítulo 5, verso 30, nosso exemplo perfeito. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Christ
did not do his own works. Cristo não fazia suas próprias obras. We cannot do our own works. Nós não podemos fazer nossas próprias obras. If Christ came to this earth and he did his own works, Se Cristo tivesse vindo a esta terra e feito as suas próprias obras, he would not be a perfect example. ele não seria o nosso exemplo perfeito. But he is a perfect example. Mas ele é o nosso exemplo perfeito. He did not do his own works. Ele não fez as próprias obras. Who did the works? Quem fez as obras? John chapter 14, verses 8 to 10. João 14, de 8 a 10. Não crês tu que eu estou no Pai e que o... Sorry. Yeah. Disse-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos é suficiente. Disse-lhe Jesus, há tanto tempo que estou convosco e ainda não me conheces, Felipe? Quem tem visto a mim, tem visto o Pai. E como então tu dizes, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as obras. Who did the works in the life of Christ? Quem fazia as obras na vida de Cristo? Our perfect example. O nosso perfeito exemplo. Totally dependent on the Father to do everything. Totalmente dependendo do Pai para fazer tudo. If he had done his own works, he would not be a perfect example. E se ele tivesse feito as próprias obras, não seria nosso exemplo perfeito. It's actually very sad, this story, Essa história, na verdade, é triste, because the question of Philip gave Christ a lot of sadness. porque a pergunta de Felipe deixou Cristo muito triste. We make the same mistake today. Nós cometemos o mesmo erro hoje. And Christ is sad with us for the same reason. E Cristo está triste conosco pela mesma razão. Christ said, if you have seen me, you have seen the Father. Cristo falou, se você me viu, viu o Pai. But we don't pay attention to what Christ is actually saying. Mas não prestamos atenção no que Cristo realmente está falando. We are not afraid of Jesus Christ. Não temos medo de Jesus Cristo. We know that it does not matter how filthy we are with sin, A gente sabe que não importa quão sujos nós estamos com o pecado, if we go running to Him, He will receive us. se corrermos até Ele, Ele irá nos receber. Christ, Cristo, we know that. nós sabemos disso. We are not afraid of Jesus Christ. Não temos medo de Jesus Cristo. But the Father, Mas o Pai, in this respect, there's not much difference between Adventists and Catholics. nesse aspecto, não tem muita diferença entre adventistas e católicos. Because most Adventists are very afraid of the Father. Porque a maior parte dos adventistas tem muito medo do Pai. Of Jesus, they're not afraid. De Jesus não tem medo, But of the Father, yes. mas do Pai, sim. Let's read Luke chapter 10, verse 22 again. Vamos ler Lucas, capítulo 10, verso 22 de novo. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e nenhum homem sabe quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Read this carefully. Leia com atenção. No man knows who the Son is. Ninguém sabe quem é o Filho. No man knows who the Father is, E ninguém sabe quem é o Pai. only the Son. Só o Filho. And those to whom the Son will reveal the Father. E aqueles para quem o Filho revela o Pai. But the detail is, Mas o detalhe é,
that the Father will not reveal to us who the Son is. que o Pai não vai revelar para nós quem o Filho é. Christ did not come to this earth to reveal himself. Cristo não veio a essa terra para revelar a si mesmo. He came to reveal the Father. Ele veio para revelar o Pai. And so he emptied himself of himself, Então ele esvaziou-se de si mesmo. and the Father inhabited in him E o Pai habitou nele and worked through him e trabalhou através dele, and spoke through him, falou através dele revealing himself through his Son Jesus Christ. e revelou-se por meio do seu Filho Jesus Cristo. John 12, verse 49. João 12, 49. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu um mandamento quanto ao que dizer e como falar. So even the words that Christ spoke were not his own words. Então, até mesmo as palavras que Cristo falou não foram as suas próprias. John chapter 8, verse 28. João 8, verso 28. Disse-lhes então Jesus: Quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou ele e que nada faço de mim mesmo, mas como o meu Pai me ensinou, falo estas coisas. If you have seen me, he says, you have seen the Father. Se me virem, vocês estão vendo o Pai. And when I am lifted up, you will know I do not do my own works. Quando eu for levantado, vocês saberão que eu não faço as minhas próprias obras. Because no human being would want to go to the cross. Porque nenhum ser humano gostaria de ir para a cruz. But for our salvation, Mas para nossa salvação, he let his Father work our salvation in him. ele permitiu que o Pai operasse a nossa salvação por meio dele. That human nature did not want to drink the bitter cup. E aquela natureza humana não queria beber do cálice amargo. But praise God that he did. Mas glória a Deus que ele bebeu. Amen. Amém? I want to look at two examples Quero ver dois exemplos of Christ. de Cristo. Matthew chapter 9, verse 2. Mateus 9, verso 2. E eis que lhe trouxeram um homem paralítico, deitado em um leito. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, teus pecados são perdoados. Amen. Praise God that this man had at least 4 friends. Louvado seja Deus que esse homem tinha pelo menos 4 amigos. He would not have had many more friends than that. Ele não devia ter muito mais do que isso. As a paralytic, Como um homem paralítico, he was condemned by society. ele era condenado pela sociedade. Because in their generation, Porque naquela geração, it was the same as many of us today. era a mesma coisa que muitas vezes hoje. They thought that his infirmity was a punishment from God because of his sins. Ele pensava que a enfermidade dele era uma punição de Deus pelos seus pecados. And because the infirmity was a very, very terrible infirmity, E porque essa enfermidade era tão terrível, the people in society would have distanced themselves because he would have been a terrible sinner in their eyes. pessoas na sociedade então se distanciavam dele porque ele seria um terrível pecador nos seus olhos. But he had some friends, Mas ele tinha alguns amigos, and they each took a corner and they lowered him down into the house of Peter where Jesus was talking. e cada um ali pegou por um canto e o abaixaram ali na casa de Pedro, onde Jesus estava falando. And what did Jesus say to him? E o que Jesus falou para ele?
Are we paying attention to this study? Estamos prestando atenção nesse estudo? What did Jesus say to this paralytic? O que Jesus falou para esse paralítico? Sins are forgiven. Jesus said nothing. Jesus não falou nada. What did the Father say to this paralytic? O que é que o pai falou para esse paralítico? In Mexico, there is a belief No México há uma crença that if somebody wants their sins to be forgiven, que se alguém quer ter seus pecados perdoados, they need to do a pilgrimage to the Basilica of Guadalupe in Mexico City. eles têm que fazer uma peregrinação ali para a Basílica de Guadalupe, lá na cidade do México. And many of those who feel that they are the greatest sinners, E aqueles que sentem que são grandes pecadores, they walk from cities a long way away eles viajam de cidades distantes, without shoes. sem sapato. And they beat themselves in the back until they are bleeding. E eles afligem a si mesmos, batendo nas costas até sangrar. And they think that God requires this of them before they can be forgiven. E eles acham que Deus realmente exige isso deles antes que eles sejam perdoados. May God save me from such a God. Que Deus me salve de tal Deus. God did not say to this paralytic, walk to the basilica and you will be forgiven. Deus não falou para esse paralítico, anda até a basílica e você vai ser perdoado. No. Não. The Father said, O Pai falou, your sins are forgiven. teus pecados estão perdoados. Simple. É simples. This young man Esse jovem, obviously was very regretful for his sins. obviamente, estava arrependido dos seus pecados. And Ellen White in Desire of Ages says that if he was not healed in that moment, E diz no Desejado de Todas as Nações que se ele não tivesse sido curado naquele momento, but his sins were forgiven, mas seus pecados perdoados, he would have been content. ele já estaria contente. And she says that when he heard these words, thy sins be forgiven thee, E diz que quando ele ouviu essas palavras, os seus pecados estão perdoados, he just fully relaxed, full of peace and joy. ele relaxou completamente, cheio de paz e alegria. He came to Christ with a broken heart. Ele veio a Cristo com um coração quebrantado. If we come to our Father Se nós formos ao Pai with a broken heart, com o coração quebrantado, hating the things that we have done, odiando as coisas que fizemos, just like that, assim, dessa forma, our Father will forgive us. nosso Pai nos perdoará. He's not asking us to do any works so that we can be forgiven. Ele não está nos pedindo para fazer alguma obra para sermos perdoados. Ellen White says in Steps to Christ, Ellen White fala em Caminho a Cristo, if you see your sinfulness, se você ver a sua pecaminosidade, don't wait to make yourself better. não espera para você melhorar. You must come to Christ just as you are. Você tem que vir para Cristo como está. When you feel your sins, Quando você sente os seus pecados, do not be afraid to come to God. não tenha medo de ir a Deus. He will forgive you. Ele vai te perdoar. One more example. Mais um exemplo. The story of Mary. A história de Maria. Tendo Jesus se levantado e não vendo ninguém senão a mulher, ele disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Nenhum homem te condenou? E ela disse: Nenhum homem, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu te condeno. Vá-te e não peques mais. Who is speaking here?
Quem está falando aqui? The Father. O Pai. And here is this woman caught in the act of adultery. E aqui está essa mulher pega no ato do adultério. And what does God do? O que é que Deus faz? Rain fire down from heaven upon her. Traz fogo do céu em cima dela. What do we do in the church O que é que nós fazemos na igreja when someone is found in a terrible sin? quando alguém é pego em um grave pecado? Fuera, fuera, Para fora, não é? Para fora, right? não é? And why do we do this? E por que nós fazemos isso? Because we think that is God's attitude towards the sinner. Porque nós achamos que essa é a atitude de Deus para com o pecador. And so we feel justified in doing it to others. Então nos sentimos justificados em fazer isso a outros. All of our problems are caused by a miscomprehension of the character of God. Todos os nossos problemas são causados por uma má compreensão do caráter de Deus. Yes, my friends, if there is someone who continues in sin, Sim, meu amigo, se tem alguém que continua no pecado and we follow the rule of Matthew chapter 18, e seguimos a regra de Mateus 18 and they continue in their sin, e continuam ainda no pecado, that is rebellion. isso é rebelião. And then, yes, there is a place for discipline in the church. E aí sim, existe um lugar para disciplina na igreja. But if this person really regrets what they have done, Mas se essa pessoa realmente se arrepende do que fez, God does not condemn them. Deus não a condena. And if He does not condemn them, E se Deus não a condena, we should not condemn them. nós não devemos condenar. We should encourage them with God's love. Devemos encorajá-la com o amor de Deus. When we are looking at the life of Jesus Christ, Quando olhamos para a vida de Jesus Cristo when we are looking at that loving character, e olhamos o seu amável caráter, we are looking at our Father in heaven. estamos olhando para o nosso Pai que está no céu. If you know that Jesus will receive you, Se você sabe que Jesus te receberia, you may know that the Father will receive you. também saiba que o Pai também te receberá. The story of the prodigal son, A história do filho pródigo. and the father who would go out every day looking for his son to come back, O pai saía todos os dias e olhava para ver se o filho não voltava. that father of the prodigal son is our heavenly Father. Aquele pai do filho pródigo é o nosso Pai celestial. And when he saw the prodigal son returning, E quando ele viu o filho pródigo voltando, he went running to him. ele correu para ele. My friends, it says in the scriptures that when one soul repents, Meus amigos, diz nas escrituras que quando uma alma se arrepende, the Father himself sings. o próprio Pai canta. Can you believe that? Você acredita nisso? This is what the Bible says. Isso é o que a Bíblia fala. Look for it, you will find it. Procura que você vai achar. Because he is so happy. Porque ele fica tão feliz. Because he's just waiting for us to trust him, my friends. Porque, meus amigos, ele só está esperando que a gente confie nele. There are many people in this world who are afraid of the Father. Tem tanta gente no mundo com medo do Pai. And I love sharing this particular message with them. E eu gosto de compartilhar essa mensagem em particular com You can eles. share this message with anyone. Você pode compartilhar essa mensagem com qualquer um. Christ did not do his own works. Cristo não fez as próprias obras. The Father worked through him. Foi o Pai que trabalhou And por so when ele. you're looking at the Father, at the Son, you are actually looking at the Father. Então, quando você olha para o Filho, você está, na verdade, olhando para o Pai. On one occasion, I was invited to preach in an evangelical church, Uma vez me convidaram para pregar em uma igreja evangélica, maybe Pentecostal, talvez pentecostal, because the wife of the pastor of this church and some other sisters
Porque a esposa do pastor dessa igreja e mais outras irmãs they put on some special clothing, puseram umas roupas especiais. and then what they say is, in the power of the Spirit, E aí o que elas falam é, pelo poder do Espírito, they were dancing with ribbons all over the stage. e aí dançavam com aqueles lenços por todo o púlpito. And then I shared with them the message that I've shared with you today. E aí eu compartilhei com eles a mensagem que compartilhei com vocês hoje. And the wife of the pastor, E a esposa do pastor, she cried and cried and cried. chorava e chorava e chorava. She had been afraid of God all of her life. Durante toda a sua vida, ela teve medo de Deus. And after the sermon, she came to me and she said, E depois do sermão, ela veio para mim e falou: when you were speaking, quando você estava falando, I felt the power of the Holy Spirit come upon me like I have never felt it before. eu senti o poder do Espírito Santo caindo sobre mim como nunca tinha experimentado antes. Answers, my friends, answers for the soul. Respostas, meus amigos, respostas para a alma. This